Se você está em posse de uma receita e com ela consegue preparar uma refeição para alimentar 4 pessoas, desde que tenha os insumos necessários e use a proporção correta, você pode preparar a mesma refeição para alimentar 50, 150, 300, seja lá quantas pessoas forem, de acordo com a sua necessidade. A área da química que estuda essa relação entre grandezas em uma reação química, a variação quantitativa das reações, se chama estequiometria. Mas é claro que a aplicação dos cálculos estequiométricos não se restringe apenas à culinária. Aqui foi só um exemplo. A grande aplicabilidade está na indústria, onde se pode tanto produzir 10 quilos de um combustível, como também 10 toneladas. Os exemplos são diversos. Então, venha comigo se maravilhar com os cálculos estequiométricos. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixa aquele joinha e ajude o canal a crescer cada vez mais. Neste primeiro exemplo, nós temos aqui a equação química da combustão do etanol, onde são produzidos CO2 e H2O. Vou mostrar para vocês aqui a primeira relação, que é entre mol e mol. Antes de mais nada, confira se a equação está balanceada. Então, aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu só tenho 1. Já vejo de cara que a equação precisa ser balanceada. Então, para que fique 2 carbonos aqui, basta colocar o 2 na frente. Lembrando que o balanceamento já foi visto em aulas anteriores, basta conferir no canal. E aqui nós temos 6 hidrogênios. Como aqui só tem 2, então eu multiplico por 3 e vou ter 3 vezes 2, 6. A quantidade de oxigênio, nós temos aqui 4 oxigênios, né? 2 vezes 2, 4. E aqui tem 3 vezes 1, 3. No total, nós temos 7 oxigênios. 4 aqui e 3 aqui. Então, para que eu tenha 7 oxigênios também antes da seta, basta eu colocar um 3 aqui, porque 3 vezes 2 são 6, com mais 1, 7. Então, a equação está toda balanceada. E aí, como poderia ser uma pergunta em relação ao mol? Então, veja bem, se a questão quisesse saber, por exemplo, quantos mols de etanol, vou colocar aqui, quantos mols de etanol são necessários para que seja liberado na atmosfera 40 mols de CO2. Pronto, eu tenho aqui uma pergunta prévia. Eu quero saber qual a quantidade de etanol que precisa entrar em combustão para que seja liberada para a atmosfera uma quantidade de 40 mols de CO2. Para resolver uma questão dessa é muito simples. Nós temos aqui, na frente da molécula do etanol, a quantidade de 1 mol. E nós temos aqui na frente do CO2 a quantidade de 2 mols. Então, veja bem, eu tenho aqui a informação de que a quantidade em mols de CO2 é exatamente o dobro de etanol. Assim fica fácil. Se é para produzir 40 mols, eu vou precisar de quanto aqui de etanol? Pela lógica, eu vou precisar da metade, já que a metade de 2 é 1, a metade de 40 é 20. Então, eu tenho aqui como resposta 20 mols de etanol. Precisam ser queimados para que seja produzido 40 mols de CO2. Muito simples, né, galera? Agora aqui, pessoal, em posse do mesmo exemplo, vamos fazer a relação entre massa e mol, ou entre mol e massa. Suponha que a questão tenha aqui um total de 46 quilos de etanol e quer saber que com esta quantidade de etanol, quantos mols de CO2 serão liberados para a atmosfera. Então veja que aqui agora eu tenho uma relação entre massa e mol. Então veja bem, quando se fala em massa, primeira dica, calcule a massa molar. Lembrando que a massa molar também já foi vista em aulas anteriores. Não se esqueça que a massa do carbono é 12, isso vocês podem perceber na tabela periódica. A massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Então veja, cada carbono é 12, 2 carbonos dá 24. Cada hidrogênio é 1, 6 hidrogênios dá 6. 24 com 6 dá 30,
com mais 16 do oxigênio, nós temos aqui 46 gramas por mol. Isso quer dizer que 1 mol de etanol contém 46 gramas de massa. Em relação ao CO2, já que está procurando mol, nós vamos colocar o mol na frente, 2 mols. Então, nós temos a seguinte relação, que 46 gramas de etanol liberam 2 mols de CO2. Mas a pergunta aqui é o seguinte, e se fossem 46 quilos? Lembrando que massa embaixo de massa, como aqui está em grama, eu vou transformar esses quilos em grama. Vai ficar 46 mil gramas. Com essa quantidade, vai produzir que tanto de mol? Então, nós temos aqui sempre uma regra de 3 simples e direta. Mas a gente pode pegar atalhos. Observe, o número que está em cima é o mesmo que está embaixo, acrescido de 3 zeros. Então, o número que está em cima é o mesmo que está embaixo, acrescido de 3 zeros. E aqui eu tenho a resposta da minha questão, 2.000 mols. Pessoal, aproveitando aqui o mesmo exemplo, suponha que a questão queira saber o seguinte, qual a quantidade em massa de etanol em massa que precisa ser queimado para que seja liberados na atmosfera uma quantidade de 44 toneladas desse gás. Então veja bem como é que é simples. Como falou massa e falou massa, calcule a massa molar. A massa molar do etanol, vimos agora há pouco que é 46 gramas cada 1 mol. Já do CO2, cada oxigênio tem 16, é um número de massa. 16 vezes 2 dá 32. E cada carbono tem 12. 32 com 12, 44. Isso quer dizer que a massa molar de 1 mol de CO2 são 44 gramas. Como são 2 mols, então essa quantidade dobra, vai para 88 gramas. Mas a questão quer saber o seguinte, e se fossem 44 toneladas? Então, 44 toneladas é a mesma coisa que 44 milhões de gramas. Basta multiplicar a tonelada por 1 milhão. E aqui a gente procura o X. Então, veja bem como é que é simples. Nessa relação, nós temos aqui que de 88 para 44, basta dividir por 2. Tá? Então, de 46 para X, eu vou também dividir por 2. A metade de 46 é 23. Só que aqui tem 6 zeros. Então, eu acrescento aqui também 6 zeros. E aqui eu tenho a minha quantidade. Para que seja liberado 44 milhões de gramas de CO2 para a atmosfera, precisa ter 23 milhões de gramas de etanol. Uma vez que, pela proporção estequiométrica, a quantidade de etanol é sempre a metade de CO2. Bem como a quantidade de CO2 é o dobro de etanol. Pessoal, vamos ficando por aqui. Não se esqueça que na descrição desse vídeo tem um exercício sobre esse conteúdo. Faça e na próxima aula eu trago a correção para vocês. Até lá. Tchau!